Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. 20 de novembro é celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra. A data foi escolhida por ter sido o dia da morte do líder negro Zumbi dos Palmares, que lutou contra a escravidão. Um momento para analisarmos o importante papel e a valorização dos negros na nossa sociedade. O Brasil foi um dos últimos países a acabar com a escravidão. Isso aconteceu no dia 13 de maio de 1988. No entanto, a busca pela igualdade ainda permanece. O racismo no Brasil é crime, mas infelizmente vários casos ainda são relatados. Recentemente acompanhamos situações no esporte, dentro e fora do campo de futebol. O que fazer para mudar essa realidade? Qual o papel do governo e da sociedade para romper essas barreiras que ainda existem? E para falar sobre este assunto, nós convidamos o subsecretário de Políticas de Direitos Humanos e de Igualdade Racial do Distrito Federal, Juvenal Araújo Júnior, e a especialista em educação, ativista de direitos humanos e coordenadora da Associação Mulheres pela Equidade, Gabriela Cruz. Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. Que honra recebê-los aqui para falarmos desse assunto que é tão importante, né? Tão caro, na verdade, para todos nós. Verdade. E eu vou começar com uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo não simples. Eu tenho consciência de que a resposta é bem complexa. Gabriela, existe racismo no Brasil? Sim, existe racismo no Brasil. E é muito importante a gente ressaltar, né, que foram quase 400 anos de escravidão. O Brasil foi o último país ocidental a abolir a escravidão. E a princesa Isabel aboliu a escravidão com apenas 2 artigos, abolida a escravidão no Brasil e essa lei é irrevogável. Então, naquele momento, não houve, né, um debate, documento, né, que garantisse os direitos da população negra, que estava ali pela liberdade. E a gente pode ver que o racismo ele existe na estrutura da sociedade. As desigualdades sociais, as desigualdades raciais que existem no nosso país, né? A falta de oportunidades, o negro ele ainda vive um processo, ele ainda está à margem da sociedade. Nós não estamos representados nos espaços. Então, o racismo pode ser definido dessa forma, né? A gente olha os espaços, a gente não vê os espaços ocupados pelo negro, a gente tem os direitos constitucionais, são iguais, inerentes a todos, mas a gente sabe que na prática não é assim. A Constituição brasileira ela foi um marco muito importante, mas o Estatuto da Igualdade Racial, sim, depois de muitos anos nesse pós-abolição, que nós tivemos um documento que é uma carta magna, né, que ali está as políticas públicas a serem implementadas, um direcionamento para que a gente possa realmente ter a garantia de direitos. Certo. Então, somos 54% da população, mais do que isso, o IBGE apontou dados recentes que cresceu a população negra no Brasil, mas a gente pode ver que as desigualdades, elas existem e esse é o fato do racismo existir. Secretário. Sim, infelizmente existe, sempre existiu o racismo no Brasil. E essa forma estrutural, né, que a Gabriela disse, realmente, eu digo que o racismo no Brasil tem os seus tentáculos, né? O racismo estrutural, o racismo institucional, o racismo religioso, o racismo ambiental, todas as formas de discriminação ainda no Brasil por causa da nossa cor da pele. E esse racismo, ele afeta também os 3 poderes, né? Nós vemos isso nítido na questão do legislativo, né? Nós temos tão poucos vereadores, deputados e senadores negros ou negras eleitos exercendo o mandato. Nós temos também no judiciário, a última vez que nós tivemos negros no alto da pirâmide do judiciário foi com Joaquim Barbosa do STF e Reis de Paula do Trabalho. Nunca mais nós tivemos negros no alto da pirâmide do judiciário e no executivo. No executivo, quando nós temos vários negros competentíssimos, geralmente colocamos esses negros nos cargos de igualdade racial. Qual a dificuldade nós temos no Brasil hoje? Um ministro da Economia negro, uma ministra da Saúde negra, um secretário estadual de Economia negro, uma secretária estadual de Administração negra, uma secretária municipal de Planejamento negra, um secretário municipal da Casa Civil negro. Isso é nítido que o racismo ele faz com que realmente a população negra tenha um limite de atuação. E esse limite de atuação
ele não chega realmente como deveria nos cargos de poder no Brasil. A não existência de negros nesses cargos de poder faz com que os negros no Brasil, principalmente as crianças, não tenham uma referência no Brasil. Isso Quando é muito você sério, não isso é tem como referência, então realmente ela consegue também inibir o racismo, inibir os sonhos, né? Até eu costumo dizer que geralmente o filho ou a filha de uma pessoa com um poder econômico maior, né, um poder de compra, ou ganha-se mais no Brasil, que na maioria são não negros. Então, esses filhos eles querem ser o que os pais são. Então, esses filhos querem ser doutores, querem ser médicos, querem ser oftalmologistas, querem ser chamados de doutores. Já as crianças negras, que na sua maioria moram na periferia, eles querem ser algo que eles veem da cor da pele dele e que faz sucesso, que está na televisão, ou que ele então se inspire ali. Então, a menina da periferia, geralmente ela quer ser ou aquela dançarina de funk, porque na periferia é o que faz sucesso, que está na televisão, ou então a rainha da bateria da comunidade dela. E o menino, né, homem, masculino, sexo masculino, negro que faz sucesso no Brasil, é jogador de futebol. Sim. Então, essa criança negra, ela quer ser jogador de futebol. Você vê o que o racismo faz até na questão dos sonhos. Né? O racismo ele põe limite à população negra até na condição e na capacidade de sonhar. Perfeito. E o que eu acho, tudo é muito preocupante, né? Mas o que eu acho também bastante preocupante é o racismo velado, sabe? A sociedade dizer, não existe racismo no nosso Brasil. E aí você constrói barreiras que são invisíveis e com barreiras invisíveis fica mais difícil você rompê-las, concordam? Sim, existiu por muito tempo o mito da democracia racial no país, que foi rompida a partir do momento que o movimento negro brasileiro ele reivindica os seus direitos e o Estado brasileiro ele acolhe essas demandas do movimento negro e realmente diz, olha, existe sim racismo no país e nós vamos promover políticas públicas de igualdade racial. Uhum. Então, a partir do momento que as reivindicações do movimento negro, reivindicando o racismo, são acolhidas pelo Estado, e aí cria-se as políticas públicas de promoção da igualdade racial e de combate ao racismo, aí realmente foi ali que o nosso Estado realmente começou a reconhecer a existência do racismo. E para nós, mulheres negras ainda, que estamos nessa base da pirâmide, é muito mais difícil, porque são as mulheres negras que ganham os menores salários, as maiores vítimas de violência e morte nesse país. E nós vivemos também ainda, no país, a mulher negra ainda é muito vista, né, como um objeto, né, a questão da exotização dos nossos corpos. Então, a gente vem trabalhando, né, pela equidade dessas mulheres, né, para que a gente possa respeitar essas mulheres, dar voz a essas mulheres, fazer com que elas tenham ascensão, para que as mulheres negras, principalmente no campo da epistemologia, no mercado de trabalho, as cotas raciais, né, foram importantes para que nós pudéssemos estar inseridas na sociedade, inseridas na universidade e promovendo, né, o conteúdo, formando carreiras. Hoje nós temos médicas, advogadas, negras, assistentes sociais, psicólogos. Então, nós precisamos romper com essas barreiras, né? Principalmente a questão da saúde. Nós sofremos também no acesso às políticas públicas de saúde. Por exemplo, a mulher negra, ela é a maior vítima de violência obstétrica. São as mulheres menos tocadas no pré-natal. Então, tudo isso é fruto desse racismo que precisa realmente de políticas que possam promover essa equidade e essa oportunidade de direitos iguais no nosso país. Certo. Eu vou fazer um intervalo agora. A gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote o nosso telefone 99976-9204. E agora a gente faz um breve intervalo, é bem rápido. Não sai daí que a gente espera você.